foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, porque sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra com um título: chamados à santidade, a relevância da santificação no novo nascimento. Se nós observarmos bem, nós estamos em uma caminhada cristã, em uma trajetória. O nosso alvo é os céus. O nosso rumo é as mansões celestiais. E quando começou essa carreira cristã? Ela começou no nosso novo nascimento, na experiência da nossa convenção, no início da nossa caminhada, ou em outras palavras, no dia em que nós recebemos Jesus como único e suficiente Salvador. A partir desse dia, nós passamos a viver a santificação, que é uma obra específica do Espírito Santo, que acontece de forma instantânea e ao mesmo tempo é progressiva, que nos leva ao nosso crescimento espiritual. E nós iremos um dia chegarmos no céu e nós seremos glorificados. Nós chegaremos à estatura de varão perfeito. Para Paulo, ele vai falar que existem 3 estágios da nossa salvação. Para Paulo, ele vai explicar: fui salvo, doutrina da justificação. Estou sendo salvo, doutrina da santificação. E eu serei salvo, doutrina da glorificação. Mas o que é o novo nascimento? Versículo 3 de João, ele vai dizer: em verdade vos digo, que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que nós precisamos nascer de novo? Qual é a necessidade de chegar em um círculo de oração como esse e falar sobre novo nascimento? Porque eu acredito que a resposta do que vem a ser a necessidade do novo nascimento se encontra no versículo 5, nas palavras de Jesus, que diz: importa que a gente venha nascer da água e do Espírito. E quem não nascer da água e do Espírito, não pode. Escute, ele está sendo enfático, categórico, sem rodeio. Não pode
entrar no reino de Deus. Há uma necessidade de nós termos um encontro real com Cristo. Há uma necessidade de nós termos um novo nascimento. Porque eu considero esse problema aqui um dos problemas mais graves, mais cruciais da igreja. Que problema é esse? É porque você está na igreja, lidando com pessoas que não nasceram de novo. Você está lidando com líderes que não nasceram de novo. Você vê pessoas pregando que não nasceram de novo. Entraram na igreja, mas a igreja não entrou neles. E aí eu posso dizer que esse novo nascimento é uma experiência interna, profunda, com Jesus. E somente quem teve um encontro real com Ele, sabe que houve dentro de nós uma obra miraculosa, do alto, uma transformação em nosso interior, que só quem opera isso é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Pare um pouco para pensar, aonde estaríamos nós aqui, se não fosse Jesus entrando na nossa vida? A gente prega, fala em vários lugares, e eu posso, talvez aqui eu esteja falando para pessoas que um dia esteve no mundão lá fora, e talvez estava, numa vida de horror, de pecados, na sarjeta, e glória a Deus, aleluia, porque você estava perdido, eu estava perdido, e fomos achados por Ele. E a partir desse encontro entre Cristo, entre você e Cristo, entre eu e Cristo, a nossa vida nunca mais foi a mesma. E eu posso dizer que esse é um processo miraculoso, e ao mesmo tempo é um mistério. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa. É um mistério porque eu digo assim, eu não entendo. E quando eu falo eu não entendo, eu estou sendo sincero, eu não entendo mesmo. Eu já disse isso em escola bíblica, eu já disse isso em outros lugares. Eu não entendo, e se alguém quiser depois no particular me explicar, eu vou até agradecer. Mas é porque eu não entendo, porque assim, ó, tem pessoa que aceita Jesus, com 3 meses, é batizado com o Espírito Santo, com 3 meses dá testemunho, com 3 meses contribui, com 3 meses evangeliza, com 3 meses faz a diferença, com 3 meses traz os amigos. Tem gente, irmão, que está há 10 anos na igreja, não ora, briga, já foi disciplinado não sei quantas vezes, entra, sai, ninguém sabe se ele é crente, se ele não é. Vai entender. Mas Jesus, Ele conhece os nossos corações. E eu posso dizer que o novo nascimento, ele é uma base para tudo na nossa vida cristã. Porque a nossa santificação, ela se dá em 3 estágios. E o primeiro estágio é o nosso posicionamento. Porque o que é a convenção? Eu posso aqui ser didático aqui, eu vou dizer o que é a convenção. Ó, quando alguém diz, faça uma convenção numa moto. O que é fazer uma convenção numa moto? É isso aqui, ó. Pega a moto e faz isso, ó. Isso aqui é uma convenção. O que é a convenção? Aí os pregadores, os teólogos falam, é metanoia, mudança de mente, mudança radical. Verdade. O que é a convenção? Nós estávamos caminhando para o inferno.
Até que um dia veio ao nosso encontro aquilo que em Lucas 19:10 vai dizer: ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos. Ele veio ao nosso encontro. Ele entrou em nossa vida e nós fizemos uma convenção. Pá! Mudei, eu ia para o inferno, mas agora eu vou com Cristo. O caminho é estreito, mas eu estou com Cristo. Eu não desisto, eu estou com Cristo. A luta vem, mas eu estou com Cristo. Dificuldade vem, mas eu estou com Cristo. Eu não largo da caminhada? Não. Eu vou sair da igreja? Não. Ei, pode falar o que falar, mas quem está com Cristo é como Paulo diz em 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eita, as coisas velhas. Tem gente que tem um orgulho. Quando eu não era crente, tu ia ver, coisa linda, olha. Quando eu não era crente, eu ia fazer isso assim contigo. Coisa boa para tu abrir a boca quando tu não era crente. Coisa linda para tu se orgulhar. Pois eu quero esquecer, eu quero apagar. Quando as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu estou vivendo a novidade de Deus na minha vida. Eu estou vivendo um novo tempo de Deus na minha família. E agora eu já não sou mais quem eu era, porque Cristo entrou na minha vida e está fazendo uma mudança radical no meu ser. A santificação é uma posição, mas ao mesmo tempo é um processo. Todo dia, esse processo é para nos moldar a sermos parecidos com Jesus. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Tem hora que Jesus, ele nos coloca em uma situação, em umas provações, dificuldades, para nos moldar, para nos fazer mais dependentes. Lembra da prova? A gente não ora mais, né? Lê mais a Bíblia, vigia, consagra mais. Para quê? Para você nunca se esquecer da onde você era, da onde você está. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se eu for agora para casa e eu vou te dizer isso, você já pode se alegrar. Sabe por quê? Irmão Mauro, eu estou passando luta, estou dificuldade. Irmão Mauro, eu estou devendo. Irmão Mauro, meu casamento está puro triste. E Deus sabe como foi que eu cheguei nesse círculo de oração. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Não pense, eu não sei para quem eu estou falando aqui. É Deus falando com crente aqui. É Deus falando com pessoas aqui. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não pense em voltar para onde Deus já te tirou. Fica onde Deus já te colocou. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa prova vai passar. E tudo que está acontecendo é para te cooperar e te fazer um crente maduro, um crente melhor, um esposo melhor, alguém mais firme, alguém mais fortalecido, com mais experiência. Eu vou te dizer uma coisa, isso não é para te matar não, isso não é para te destruir não, é Deus. É Deus que está no processo. E Ele está tirando, está passando na casca do alho. Eita. A nossa fé, irmão, ela é provada como ouro, porque Ele quer nos provar. Todo dia Ele corta um pouquinho da nossa língua, Jesus está falando, tá?
Todo dia ele tira um pouquinho da nossa chatice, tira. Eu não como isso, tu comia coisa pior. Deixa de ser bilinguarudo, agradece. Eu não vestia isso. Tem gente que não tem nem o que tu tem, meu irmão. E já deu mais glória a Deus do que você. Eu vou dizer uma coisa. Isso é um processo que Ele está fazendo na nossa vida. E Ele quer o quê? Nos deixar parecido com Jesus. E essa santificação tem que ser buscada quando? Todos os dias da nossa vida. Para quê? Para que em último lugar a gente vai entender o que é a glorificação, que é o passo final. Irmão Mauro, eu tinha algumas coisas aqui para falar, mas deixa eu pular aqui. Qual é a necessidade de nós termos uma vida santa? Em primeiro lugar, é uma ordenança bíblica. É bíblico. Não é história de igreja. Não é história de pastor. Não. Sede santos, porque eu sou santo. Vamos lá. É uma ordenança bíblica. Seguir a paz. Hebreus 12, 14. Seguir a paz e a santificação, sem a qual nós nunca veremos a Deus. É a nossa vida de santidade. É a nossa vida que nós temos que viver de acordo com um Deus que é santo, de acordo com o Filho que é santo, e de acordo com o Espírito que é santo. Nós temos uma palavra santa. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Alguém pode dizer assim, mas irmão Mauro, é porque na igreja está acontecendo isso, é porque na igreja está acontecendo aquilo. É isso aqui é o que te rege. O teu alvo é Jesus. E para o fim dos dias, se Jesus não voltar daqui a um tempo, vou dizer uma coisa que não é segredo para ninguém. As coisas ainda vão arrochar mais. As coisas ainda tendem a piorar mais. E nessa peneira é que a gente vai conhecer quem é quem e quem não é. É por isso que a gente precisa ter isso em mente. Eu preciso viver uma vida santa. Segundo lugar, qual é a segunda necessidade de eu viver uma vida santa? Eu preciso viver os propósitos de Deus na minha vida. Abra comigo sua Bíblia. Qual é o propósito de Deus na minha vida? 1 de Pedro 2 e 9. Você gosta da Bíblia? Abra sua Bíblia. 1 de Pedro, Epístola Geral, Carta Universal de São Pedro. Eu estou abrindo aqui também, vamos lá. Capítulo 2, versículo 9. Qual é o propósito de Deus na minha vida? O melhor lugar que eu posso estar é vivendo os propósitos de Deus na minha vida. E como viver os propósitos de Deus? Em santidade, em santificação. Eu posso dizer para você que eu tenho falhas, você sabe disso. Eu sei que você também tem falhas. Mas graças a Deus, a gente já não é mais como a gente era antes. A gente já mudou muita coisa. E glória a Deus por isso. E estamos querendo mudar mais ainda. E assim, meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Faça uma oração dentro do seu coração agora e diz: Jesus, pode mudar mais a minha vida, muda mais. Pode mudar mais a minha vida. Ei, Jesus, fala mais. Ei, Jesus, me mostra mais, te revela mais para mim, Jesus. Meu irmão, esse é o nosso desejo, porque nós temos que viver o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Vai dizer: vós, porém, sois raça eleita.
Os homens aí fora, no período eleitoral, no período político, precisa-se de muitos votos para serem escolhidos a nos representar. Eu e você, nós só fomos escolhidos por um voto. Tem alguém que acreditou em você lá na cruz do Calvário. Você só está aqui por um voto dele. Porque nem a sua família, nem seus amigos, nem ninguém votaria em mim e nem você. Mas ele nos escolheu. Vós sois raça eleita. Oh, meu irmão. João 15,16. Não foi vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Quem não sabe de onde veio, não sabe nem para onde vai, nem o que vai ser o final do caminho. Mas o crente, ele sabe quem é o seu capitão, quem é que está lhe escolhendo, quem foi que lhe chamou. Não esqueça disso. Eu vim lembrar você, quem foi que te escolheu, quem foi que te chamou. Não pare de falar, não pare de tocar, não pare de entregar literatura. Lembre-se, ele te escolheu. Propósito de Deus, sacerdócio real. Ele vai dizer assim, ó, nação santa. Ele compara a igreja, uma nação santa. Aí ele vai dizer assim, ó, povo de propriedade exclusiva de Deus. Separados do mundo, aonde o inimigo não toca. Somos propriedade exclusiva de Deus. Aí ele vai dizer o propósito: a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí Pedro, ele vai dizer como é que nós estávamos. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Glorifica a Jesus nessa noite, adore a Deus nessa noite. Como é bom ser povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançar-te misericórdia. É a causa de nós não sermos consumidos. E em terceiro lugar, por que nós necessitamos de uma santificação? Por causa dos ataques do diabo. Às vezes, repetir uma frase, bater numa mesma tecla, pode ser até repetitivo. Mas é bom repetir várias vezes, porque ajuda a fixar melhor na mente e no coração. Cresci vendo pessoas dizer isso aqui, ó. Deus não brinca de ser Deus. O diabo não brinca de ser o diabo. Mas tem muito crente brincando de ser crente. Eu vou dizer uma coisa, por que nós temos que estar em santidade? Porque o diabo, nosso adversário, 1 de Pedro 5,7 em diante, ele vai dizer, anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Deixa eu fazer uma pergunta que eu já fiz em outros lugares. Você pode ter a oportunidade de responder, não precisa dizer quem é, não, só levante a mão. Quem aqui um dia conheceu alguém que cantava, louvava na igreja e hoje está no mundo? Alguém já viu gente assim? Quem aqui já conheceu pastores, líderes de rebanho, que hoje está no mundo? Quem é que não conhece alguém que era uma bênção e hoje está no mundo?
O diabo não respeita tempo de crente. O diabo não respeita credencial de ninguém. O diabo não respeita a nossa roupa, o nosso falar bonito, eloquente, a nossa agenda cheia. Não, não, não. O diabo, ele quer uma brecha. E o que é que a gente vai fazer, irmão Mauro? Fechar as brechas. Santidade outra vez. Essa é a palavra de Deus essa noite. Eu preciso lembrar as palavras de Jesus. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado com seus pensamentos. Amanhã podem ser sua atitude. Cuidado com suas atitudes. Amanhã elas serão suas consequências. Receba de Deus hoje livramento da parte de Deus. E eu não estou aqui para passar atestado de uma vida toda perfeita. Aí está aí alguém aí. Vim lá do Genibaú falar de perfeição aqui. Deve ser bom demais. Ninguém conhece ele, ninguém sabe de onde ele veio. Deve ser uma maravilha. Eu vou dizer uma coisa. Você quer saber se realmente eu sou crente? É lá na minha casa, juntamente com essa mulher. Ela sabe se eu sou crente ou não. Eu vou dizer uma coisa. Estar aqui na igreja é muito fácil. Dar glória a Deus aqui é muito fácil. Todo mundo dá. Mas há desafios grandes. E aqui mora dois perigos aqui que eu vou dizer uma coisa para você. O diabo entendeu uma coisa, que às vezes ele tira a pessoa da igreja, tira a pessoa da presença de Deus, e lá vai ele escandalizar, lá vai ele fazer o que ele faz, e aí você sabe. Mas mora um segundo perigo, mora um segundo advertência. Que perigo é esse, meu irmão? Por que eu tenho que ter uma vida de santidade, fechar as brechas? Não dar lugar ao diabo, como diz Paulo aos Efésios. Por quê? Porque ele pode fazer uma coisa que ele vem fazendo e que é cruel. Ele não tira você da igreja. Ele deixa você na igreja. Você começa a se engodar com ativismo religioso. E se encanta com louvor, com a palavra. Mas há quanto tempo você não sente mais nada? Há quanto tempo você já não chora mais na presença de Deus na sua vida? Há quanto tempo você já não ora mais em línguas estranhas? Há quanto tempo você já não tem vontade de buscar a Deus? E aqui mora um grande perigo, meu irmão, porque às vezes, depois de tanto tempo já, desde jovem, já 15 anos pregando, acontece um grande perigo. A gente, com 35 anos, a gente já sabe pregar, porque a gente já falou disso aqui várias vezes. E isso aqui que eu estou fazendo pode se tornar tão automático, tão humanizado, tantas técnicas, tanta palavra bonita, tanta oratória. Se tem um versículo que eu temo, meu irmão, é as palavras de Jesus em Mateus 7, 21. Como é que alguém vai bater e dizer assim, ó, no teu nome eu preguei? Ô, meu irmão. No teu nome eu curei. Meu irmão, tu sabe o que é orar por alguém e ela ser curada? No teu nome eu operei maravilhas. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ei, eu vou dizer uma coisa, Deus está hoje aqui vindo com alerta, viu? É alerta de Deus para o meu e o teu coração.
Para quê, irmão Mauro? Para nós não se acostumarmos com uma vida religiosa, estereótipa, de achar que só pelo fato de estar aqui já é o suficiente. Deus, Ele tem uma vida santa, Ele tem propósito santo, Ele tem um ministério santo. Ei, eu vou dizer uma coisa, tem que arder no meu e no seu coração a chama do Espírito Santo. Não deixa se apagar essa chama que há dentro de mim e você. Não deixa se apagar essa alegria da salvação, esse gozo, essa coisa boa de estar na igreja e glorificar e dizer aleluia e sentir a presença de Deus, independente de alguém do A, do B que esteja pregando, mas dizer: Jesus, eu estou aqui para te amar, para te agradecer, para te honrar. Oh, meu irmão, por que eu necessito ter uma vida santa? Em quarto e último lugar, por causa do arrebatamento da igreja. Por que não querem mais falar do céu? Uma pergunta que fizeram interessante. Por que não querem mais pregar sobre o céu? Porque a nossa vida hoje gira muito em torno das coisas materiais, gente. A verdade é essa. A verdade, gente, é que nossa vida gira muito em torno das coisas daqui. E a gente, quando diz assim: vem contar uma bênção, irmã. A irmã vem contar, às vezes, eu vim contar uma bênção, aí conta uma bênção material. Irmão Mauro, você tem alguma coisa contra? Não, não é isso, não me interprete mal. E aí a gente olha nas redes sociais e vê pessoas em bons restaurantes, comendo comidas finas. Aí a gente olha e diz assim: que vida boa que eu não tenho. Olha aí, que carro maravilhoso que eu não tenho. Eu não estou dizendo que você não deva almejar as coisas daqui, que você não trabalhe para proporcionar uma vida melhor para a sua família. Não é isso. Não me entenda mal. Mas eu vou dizer uma coisa, meu irmão. A vida é muito mais do que os sonhos terrenos que nós temos. Porque eu vou dizer uma coisa. Irmão Mauro, você porque é meio relaxadão? Talvez seja. Até concordo, talvez seja. Mas eu vou dizer uma coisa. A Bíblia diz que nós devemos ser gratos no pouco. A Bíblia diz que quando nós somos fiéis no pouco, Ele nos coloca fiéis no muito também. Mas eu vou dizer uma coisa, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Talvez você diga assim: irmão Mauro, a minha casa, assim que eu vou sair,